Olá! Já parou para pensar se a sala de aula pudesse se transformar num estúdio de cinema? Hoje, a gente vai explorar exatamente isso, o potencial incrível que o cinema tem na educação. É uma ferramenta que pode mudar completamente o jogo, tanto para estudantes quanto para professores. Pode até parecer exagero, né? Mas essa história é real e mostra uma coisa: o poder imenso que o cinema tem de moldar a nossa percepção. Desde o comecinho, a imagem em movimento provoca um impacto visceral mesmo. Mas, apesar de todo esse poder, na educação, o cinema muitas vezes é subutilizado, vira só um tapa-buraco para preencher tempo. E se ele fosse muito mais do que isso? E se a gente usasse o cinema para transformar estudantes que hoje são só espectadores passivos em verdadeiros criadores? Gente capaz de analisar a realidade de um jeito bem crítico? Então, nosso caminho hoje vai ser esse aqui. A gente vai ver como sair do papel de espectador para se tornar criador, vamos entender a gramática da imagem, explorar o movimento que narra, colocar a mão na massa com a produção e, no final, ver como tudo isso pode transformar a sala de aula. Bom, o primeiro ponto é uma mudança de mentalidade mesmo. É sobre deixar de ver os alunos só como consumidores de mídia e começar a enxergá-los como produtores ativos e críticos. É uma virada de chave fundamental. E para fazer essa transição acontecer, o primeiro passo é entender a linguagem do cinema. Sabe, assim como a escrita tem regras, o cinema também tem a sua gramática. E a base de tudo é o enquadramento. Vamos começar pelo plano geral. Pensa nele como se fosse o palco da história. É ele que mostra o ambiente todo, que nos coloca no tempo e no espaço. Ele dá todo o contexto de onde a ação vai rolar. Aí, a gente se aproxima um pouco com o plano americano. Ele já foca mais na interação entre as pessoas, enquadrando da cintura para cima. Isso dá um peso maior para os diálogos, para as relações que estão acontecendo ali. E então, chegamos no close-up. É aqui que a mágica da emoção realmente acontece. Quando a câmera foca no rosto, ela revela aquilo que as palavras não conseguem dizer. É o que cria aquela conexão poderosa, bem íntima, com quem está assistindo. E entender esses planos vai muito além da técnica. Quando a gente ensina essa gramática visual, a gente está dando aos estudantes uma ferramenta para que eles se expressem com intenção, para que consigam comunicar emoções e ideias com propósito. Mas cinema não é só foto parada, né? O que realmente o diferencia da fotografia é o movimento. É o movimento da câmera que constrói o ritmo e dá sentido para a narrativa. Basicamente, temos três movimentos essenciais. A panorâmica, que varre o cenário para a gente conhecer o espaço, o tilt, que sobe e desce dando uma nova perspectiva, e o zoom, que direciona nosso olhar para um detalhe super importante. Juntos, eles criam o ritmo da história. E dominar esses conceitos não serve só para criar filmes, não. Serve principalmente para a gente consumir mídia de um jeito mais crítico. É uma baita ferramenta de alfabetização midiática essencial para decodificar as mensagens que a gente recebe o tempo todo. Chega de teoria, né? Vamos para a prática. Porque no fim das contas, o melhor jeito de aprender a linguagem do cinema é, bem, fazendo cinema. Olha só esse exemplo que legal da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Lá, estudantes de biologia criaram vídeos para ensinar temas bem complexos, como imunologia e evolução. Eles não só aprofundaram o próprio conhecimento, como também aprenderam a comunicar isso de um jeito claro e criativo. E o melhor de tudo é que isso é super acessível. Ninguém precisa de um estúdio de Hollywood, não. Um celular já é uma ferramenta de produção poderosíssima. E, além disso, o processo em si desenvolve habilidades essenciais como trabalho em equipe, criatividade e, claro, a capacidade de construir um roteiro. O processo pode ser dividido em três etapas bem claras. Começa com a escolha do tema e a pesquisa, depois passa para o planejamento visual com o roteiro e o storyboard e termina na produção e edição. Simples, direto e muito, muito eficaz. Certo. Então, como a gente junta tudo isso para, de fato, transformar a sala de aula? O grande objetivo aqui é preparar os estudantes para lerem o mundo através das imagens. Porque, no final, trazer o cinema para a sala de aula vai muito além da técnica. É tratar o cinema como ele realmente é, um agente histórico, um verdadeiro espelho da nossa sociedade e uma forma poderosa de entender o mundo em que vivemos. Então fica aqui uma provocação para inspirar o próximo passo. Já imaginou a empolgação, a criatividade e todo o aprendizado que um evento como esse poderia gerar? E para quem quer ir mais fundo, fica a recomendação deste e-book.
Ele traz estratégias e relatos práticos para aplicar essas e outras ideias, aprofundando o debate sobre a formação de professores nessa era tão digital.